É assim, ó. Chega no trabalho. É tão discriminado, né? Não tem valor, né? Porque a maioria das pessoas, eles não dão valor no nosso filho. São todos, não. E algumas pessoas não dão valor. Que eu entendi por gente, quando eu entendi por gente, eu entendi na roça. Entendeu? Eu entendi por gente, não morava na roça, e era todo mundo pobre. Família no arraial onde morava, todo mundo era pobre. Tinha que trabalhar, todo mundo trabalhava. Minha bisavó era a pessoa que... A pessoa assim... Eu lembro, acho que eu tinha uns 5 anos. Pessoa boa, mexia com barraca, ela trabalhava na feira, eu ia pra feira vender doce, vender bolo de fubá com ela, tinha uma barraca. Eu era pequena, eu ia com ela, levar a cesta de bolo, né? Na sexta-feira fazia questão de quitanda no fogão de lenha, que no sábado tinha feira, tinha de ir. Ganhava pão dele de comer, era isso. Vender quitanda, eu era pequena, eu tinha uns 7 anos mais ou menos. Né? Trabalhava na roça na semana, no sábado a gente ia vender quitanda. Eu e minha bisavó, isso sobre a minha adolescência, porque eu não tive adolescência. Eu não tive uma parte infantil que podia brincar de boneca, que podia, igual todo mundo, a única boneca que a gente brincava, a gente fazia uma boneca de sabugo. Entendeu? Você pegava o sabugo, né? Despenava a pena, né? Tirava o milho todo. Pegava aquele em cima, amarrava uma tirinha de pano e fazia uma boneca. Boneca de pano mesmo, tipo de pano. E ninguém teve adolescência fazer boneca, de brincar de boneca, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 7 anos de idade. Por quê? Eu tinha que trabalhar. Tinha que plantar feijão, plantar milho, plantar algodão. E a gente colhia o algodão, chegava na época a gente ia colher o algodão, colher o milho, feijão. E ele dependia disso. Se você não plantasse o milho nem o feijão, como você ia comer? Todo mundo chegava no tempo de colher, tinha as crianças que colhiam, entendeu? Chegava no tempo de plantar, tinha as crianças que iam com 7 anos, com 10 anos. Todo mundo trabalhava, ninguém via criança, não tinha escola, antigamente não tinha escola. Para você estudar, você tinha você ia de manhã, de tarde você ia trabalhar. Porque a prefeitura não tinha como ter uma escola para a gente. Para ter a professora, você tinha professora assim uma vez no ano, de vez em quando que tinha professor. A minha avó não tinha muita lembrança dela, não. Quando eu passei a conviver com a minha avó mesmo de verdade, a mãe da minha mãe, eu já era mocinha. Eu era muito chegada nós, não. Ela morava mais para longe. Minha mãe nunca estudou, nunca sabe o que era um lápis, nem uma caneta. Mas ela tinha tendência para pôr na escola. Depois de 10 anos, que eu tinha 10 anos, eu lembro, 10, 13 anos por aí começou as escolas mesmo de verdade, tinha escola mesmo, né? Aprender a conhecer ABC, essas coisas assim, né? Que ainda era analfabeta, não sabia nem o que era o A. Eu tinha quantos anos? Eu tinha uns 10 anos. A minha mãe casou. Dos filhos que ela teve, do casamento sou eu. Hoje são 5, né? Do casamento sou eu. Depois a mãe ligou com o velho, teve a Dilza e o baiano. Né? Quando nós foi para lá, para SP da Preta, a mãe tinha o baiano e eu e a Dilza. Aí depois a mãe engravidou da Neuza lá na Magnesita e veio embora, porque uma mulher solteira que trabalhava lá engravidar, vocês mandavam embora. Tinha esse preconceito também, você não podia arrumar filho, tinha que trabalhar sem ter homem, sem nada, mas tinha que trabalhar. Né? Aí a mãe engravidou, como ela engravidou, eles mandaram embora, aí ela veio embora, ganhou a Neuza e nós ficamos trabalhando. Depois conheceu. Depois o pai do Roberto, que é o pai da Neuza, foi para lá numa festa, teve a festa de barraca de São João. Foi na hora que a mãe engravidou de novo do mesmo homem, que é o pai da Neuza, o pai do Roberto. É uma coisa errada, mas uma mãe faz, quando ela vê um filho sofrer, passar fome, ela faz qualquer coisa. Tem muita gente
que tem que comer. Quem tem um rebanho de carneiro hoje, a despensa dele está cheia. Ele mata um carneiro, mata um boi, ele faz uma carne ali e come. A única coisa que tinha dentro de casa para nós comer era o quê? Só farinha. Não tinha feijão, não tinha rabadura, aquilo que a mãe falou. A única coisa que nós temos que fazer, que eu vou fazer, porque eu não vou aceitar meus filhos passar fome, porque tirar de quem tem não é pecado. Aí nós esperamos, mandou os dois meninos para casa da minha tia, que era a Dilza e o Baiano, né? Nós mandou a Dilza e porque eles eram pequenos, o menino não pode ver as coisas, né? Aí a mãe falou, a única coisa que tem que fazer é nós duas mesmo, nós duas que vai fazer. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não vai fazer isso não. Então eu vou fazer. Porque nós vamos ficar comendo só farinha, minha filha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, de tarde passou os carneiros, de manhã cedo passava eles para ir pastar. Era muitos, porque eles andam só o bolo, eles não andam separados não. Aí a mãe falou, aí nós mandou, a mãe mandou para casa da Ritinha, a tia nossa chamava finada Ritinha. Aí foi para lá, fica aí que eu vou sair. Aí nós pegou, nós arrumou, a hora que eles passou, os carneiros passou, está escurecendo já. Aí a mãe pegou e nós pegou um, pegou ele, jogou ele no chão, né? Daí eu tava morrendo de medo, porque eu era pequena ainda, velho, não sabia. Aí os carneiros passou, aí a mãe pegou e falou, vamos pegar, você vai ter coragem. Eu falei, não vou fazer isso não, mãe, tô com medo. Tem com medo, não tem nada de medo, não tem nada de medo não. Aí minha pegou e nós jogou esse carneiro no chão, a mãe laçou ele, pegou e trouxe ele pra cá, minha filha, nossa, a mãe matou ele, abriu, pegou os negócios dele, couro, pegou no chão, abriu um buraco assim, tinha um terreno e ficamos com a carne. Pôs sal na carne, a noite inteira mexendo com isso. Os meninos dormiam lá nessa casa, sabe? Dormiam na casa da tia. Aí pegou, minha filha, a mãe pegou e nós cortamos esse negócio, retalhando tudo, pôs sal, e pôs o varal dentro de casa, assim, que ninguém não podia saber, porque nós não tínhamos nada para comer. Como é que nós ia aparecer com aquela carne? E conta como? Aí pegou, minha filha, nós pegou e arrumou esse negócio tudo, eu morrendo de sono, eu sabe, que sono, e ajudando a mãe. Ajudei ela a arrumar tudo, depois nós arrumou. Aí pegou no outro dia cedo, né? No outro dia cedo, a mãe foi lá e buscou os meninos. Mas a carne a gente cozinhava para fazer o quê? Pirão. Né? Até chegar o tempo da gente poder plantar de novo, alguém chamar para trabalhar, para poder a pessoa ter o feijão e a rapadura para comer. E o tocinho. Entendeu? A vida era triste, a vida era... Por isso que eu falo que a adolescência, eu nunca tive adolescência por quê? Não tinha tempo para pensar em brincar, onde é que eu tinha tempo para pensar em brincar? Não tinha tempo porque a gente tinha de pensar na comida, porque não tinha, não é? Eu tinha 17 anos. Aí seu primeiro namorado, depois faleceu, ele não faleceu, nasceu, durou só um mês, morreu, era menina. Eu tinha só uns 17, ele deveria ter uns 30, né? Sabia, todo mundo sabia, isso foi uma bomba lá na cidade. Em um lugar pequeno, quando uma moça engravida de alguém casado, que tem família, é uma bomba. Deu. Ela falou que eu não era a primeira filha a engravidar no mundo. Porque quando acontece isso, hoje os filhos, a mãe joga as filhas para a rua, não. Isso, ela não é a primeira filha a engravidar. Eu não jogo a minha filha fora, não. Dá para me criar, a minha neta eu crio, se não dá, o que Deus quiser. Eu nunca fui abandonada de família por conta disso, não. Minha mãe era tudo para mim, né? Ela era o pai, ela era a mãe, ela era a amiga, ela era tudo. Né? Eu não conheci pai, o único pai que eu conheci foi ela. Então, pra que você, né? Você tem, se falasse uma coisa, você tinha de obedecer.
né? A gente entendia ela, só no olhar a gente entendia ela do jeito que ela era. Mas era uma pessoa muito boa, uma pessoa amiga, uma mãe e tudo. Como é que é? O jeito de tratar, o carinho que a mãe tem de dar para um filho, a mãe dava tudo. O jeito que... Talvez hoje a gente não tenha esses carinhos, que antigamente talvez as pessoas falam, que talvez a pessoa que não sabe ler nem escrever tem mais amor aos filhos do que própria uma caneta. Porque minha mãe, nossa... Mas ela não dava força para todo mundo estudar, né? Mas só não tinha como estudar. Quando eu conheci o Genô, ele trabalhava numa firma que eu trabalhava. E começou a conversar comigo e contou que tinha interessado por mim, que eu era uma pessoa muito trabalhadeira, porque eu estava no mesmo trabalho que ele estava trabalhando, ele via meu esforço, que ele gostaria de tirar eu dali. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não tô... Já dei uma cabeçada uma vez, eu não quero dar de novo, não. Não, mas isso aí a gente tem que conversar. Aí na próxima vez que a gente conversou, aí ele contou a vida dele, contei a minha. A gente tentou, aí eu consegui, eu fui na feira, igual que era feira, né? Que era feira que a gente ia no sábado, daí a gente sentou lá, conversou. Depois falei, posso tentar, né? Porque não tem nada a perder mesmo, né? Então eu falei, tentar. Mas todo dia já tinha avisado, se não der certo, eu tô voltando de volta. Eu tô vindo de volta. Cheguei perto da minha mãe e falei com ela. Perto da minha mãe que eu tinha arrumado um namorado e eu ia embora com ele. Aí ele chegou perto da minha mãe e falou, vou levar a filha da senhora comigo, mas não precisa se preocupar não, que eu não vou maltratar ela, não. Daí a mãe falou, pois é, você não maltrata minha filha não, porque eu tenho que ficar sabendo, se você fez alguma coisa com ela, eu vou aonde que ela estiver e busco ela. Era isso. Já tinha... Né? Aí depois que eu cheguei em Belo Horizonte, ganhei o Rony, ganhei o Val, aí eu tinha os dois. Fui pra Areia, eu tinha só o Val e o Clay. Aí depois estava esperando a Neja, aí nós foi pra lá, aí depois veio pra cá. Mas todo mundo junto, aí depois eu ganhei um lote, vou construir, depois fiquei esperando o Kim, né? Depois esperei o Kim, depois fiquei esperando a Rodinei, né? Fiquei esperando a Rodinei, quando eu fiquei esperando a Rodinei, aconteceu dele preso. Teve um assassinato que ele fez com os outros aí e foi preso. Então, tipo, 2 anos e 4 meses dentro da cadeia. Um menino, com 3 meninos grandinhos, 3 grandinhos e 2 pequenos. Um pequeno no braço com 8 meses e olha lá ele. Depende de cesta dos outros, de leite dos outros, que eu dependia. Conferência que dava leite, né? A conferência. Me ajudava, via de ajuda dos outros, porque até conseguir arrumar, provar que ele trabalhou de carteira assinada, que esse tempo ele não estava trabalhando, o SS não podia liberar o dinheiro. Aí pegou, eu fui no SS, comprovou aonde que ele trabalhou fichado, tinha pegado os comprovantes e levei no SS que eu consegui a pensão. Mas a pensão naquele tempo de SS era uma miséria, porque eu fazia doce, cocada, comprava coco, com o dinheiro que eu pegava da pensão dele, comprava coco, açúcar e fazia a cocada com o Ronivaldo e o Clay para vender na rua, para poder comprar o material de escola que não podia faltar para eles. Comprando, né? Porque eu não tinha como trabalhar. Como é que eu ia trabalhar com um menino pequeno e esperando o outro? Então eles que me ajudavam. Eu ajudava eles e eles me ajudavam. Saiu da cadeia, começou a trabalhar na prefeitura. Continuou bebendo e brigando, e como a gente já tolerou muitas brigas. Quando ele bebia, ele batia nos filhos, agredia eu. Aí depois que eu ouvi, não vou aguentar isso mais não. Teve uma vez que eu dormi eu, a Neja era pequena, e o Clay, na construção do Santos Dumont, enrolado numa blusa de frio. Eu vesti a blusa era aberta, fiz assim e fechei todo mundo. Nós temos que dormir na construção e a pessoa se tivesse alguém lá e matasse nós. Porque correndo dele, porque ele não soltava a faca da cintura. No tempo que eu vivi com ele. Agora eu criei esse, bem dizer, sozinho. Passei a morar com a minha mãe, depois vim morar de aluguel, depois vim construir, vendi a casa no Santos Dumont, construí uma casa no bairro Providência, fui morar com meus filhos sozinho.
né? O Ronivaldo começou a trabalhar no Francapo, já começou a ajudar também, né? Já era uma ajuda, agora já tinha duas, né? E a gente foi vivendo. Muito bom, porque o Zé Maria ajudou a criar os filhos, né? Os filhos que era parte do Genô, quem acabou de criar foi o Zé Maria. Porque quando eu conheci o Zé Maria, os meninos tinham 8 anos. Um tinha 7, o outro tinha 8. Não tem nada de reclamar dele, não. É uma pessoa excelente, me ajudou. Que ele podia me ajudar, ele me ajudava. Construiu minha casa para mim, né? Ajudou a construir minha casa, ajudou a criar os filhos. No que eu já passei, eu vivo uma vida de rainha hoje. Ser rainha na vida que você levava antigamente atrás, de quando você entendeu por gente, você vivia uma vida de miséria. Então, eu queria viver uma vida de miséria, você já passou por cima, já passou por altos e baixos, para hoje você chegar nessa hoje, ter uma família criada, uma família bonita que eu tenho. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa família, né? Então, a convivência com o Zé Maria é ótima. Eu penso, a hora que eu penso, que você como merecia essa vida que eu levo. Vida boa, tranquila. Os filhos, tudo maravilhoso que eu tenho. Entendeu? Mas para a gente chegar até aqui, onde que eu cheguei, tem que lutar muito. Porque se eu não lutasse, eu acho que eu não tinha conseguido nada. Tenho um filho casado, tem 3 netinhos, 3 netinhos. Mas isso não é que sobrou um restinho do resto da família que precisava. Ele veio pra cá, né? Acabar de criar, né? Tô criando 6, né? Criei 5, tá entregue, graças a Deus, tá criado, e mais um netinho. Entendeu? Tem um estudo, todo mundo estudou, todo mundo formou. Entendeu? Não tem arrependimento de nada. Hoje eu sou feliz com os filhos que eu tenho, e mais um netinho que eu crio, sou feliz demais. Né? Pra que mais isso? E um homem maravilhoso que Deus me deu na minha vida também. Há 17 anos que eu vivo com ele. A minha mãe. Ela foi minha professora. A saudade que eu tenho de ter ela até hoje comigo. Aí Deus não quis, né? Levou ela cedo. Ela foi uma mãe, um pai, uma amiga e tudo. Que a única coisa que você tem hoje no mundo é a família. O resto você passa por cima. Não arrependo de nada. Não tenho arrependimento de nada. Graças a Deus. Entendeu? O que eu pude fazer por ela, eu fiz. Até na última hora eu fiz. Tudo que eu pude fazer para minha mãe, eu fiz. Nunca falei não para ela. Nunca falei. Eu deixava de fazer minhas coisas, falasse era eu, inclusivamente quando ela morreu. Eu fiquei com ela os 20, quando ela passou mal os 22 dias que eu fiquei no hospital com ela, nas últimas. Que ela queria só eu, e eu fiz o que eu pude. Eu larguei ela só um momento. Eu me sinto uma rainha hoje, tá? Bom. Vencedora das batalhas toda grossa que eu já passei na minha vida, tudo que eu já passei na minha vida. Tantas vozes não dizem nada, o vazio, a solidão, um longo caminho, uma jornada de volta pra casa, só na contramão, mãos que acenam a cena em vão, não trazem juízo, só confusão. O centro de uma grande cidade, invisível a multidão, em busca daquela velha amizade, lhe sobra instinto, mas falta razão. E o que pensou
solidão.